O Bradesco divulgou o resultado do segundo trimestre e eu acho que teve muitas coisas positivas, negativas e alguns pontos que merecem uma atenção dos investidores. No vídeo de hoje, então, a gente vai comentar um pouquinho sobre as ações do Bradesco e também comparar como é que foi o Bradesco, como é que estão as ações do Bradesco em relação aos seus pares. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho para não perder nada, que deixem o like e que comentem se vocês têm as ações do Bradesco, se vocês gostaram do resultado, não gostaram. Tem muita gente aí que eu conheço que já carrega a ação há algum tempo e não tem ficado muito satisfeito com o resultado das ações. Então comentem aqui embaixo. E lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí no resultado do Banco Bradesco, o segundo maior banco privado do Brasil. Bom, primeiro, a gente vê aqui a evolução operacional do Bradesco, alguns pontos que merecem atenção. Margem financeira com clientes, a gente teve aí uma alta de mais ou menos 25% do segundo trimestre desse ano contra o ano passado, uma elevação considerável. No entanto, quando a gente olha também para a PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, teve uma alta aí de 52%. Eu acho que a PDD já era dado que ia ter uma alta, isso aí não tinha muita escapatória. O que a gente tem visto é uma deterioração do cenário macroeconômico, em especial com a inflação muito alta, e por conta disso compromete a capacidade das famílias de pagarem as suas dívidas. Então a gente vê aí uma alta da PDD, também uma alta da margem com clientes. De novo, eu acho que esses dois pontos, dentro do esperado, apesar da PDD ter subido, isso aí já era bem esperado pelo mercado e por mim também. Na parte, eu acho que o que chama a atenção negativamente também é a margem com o mercado. Eles tiveram um prejuízo de 587 milhões de reais. Margem com o mercado são as operações da tesouraria. Então, os bancos eles têm a sua tesouraria que fazem operações junto ao mercado. E nesse trimestre, o resultado foi um prejuízo. Eu acho que é bom colocar que isso daqui não é recorrente, tá? Então, assim, em especial em momentos em que a gente tem o que a gente chama de abertura da curva de juros, ou seja, quando a curva de juros ela tem uma elevação, principalmente na ponta mais longa, em geral, as tesourarias acabam tendo algum resultado negativo, que foi o caso aqui do Bradesco. No entanto, quando a gente olha para o ROI do trimestre, a gente teve um ROI de 18% contra um ROI de 17,6% do ano passado. Então, assim, apesar de ter uma PDD subindo, apesar de ter um resultado muito negativo na parte de margem com mercados, o ROI teve um crescimento em relação ao ano passado. Para mim, um dos principais pontos aqui foi o resultado do segmento de seguros. Então, a gente vê aqui nesse quadrinho que nesse trimestre, seguros representou 25% do resultado do banco, sendo que no ano passado tinha sido algo como 10%. E a gente vai entender um pouco melhor aí nos próximos slides por que seguros foi tão bem assim. Bom, quando a gente fala do lucro, o Bradesco então teve um lucro de 7 bilhões de reais no trimestre, uma alta de 11% contra o ano passado e uma alta de 3% contra o primeiro trimestre desse ano. Aqui o banco ele traz uma evolução anualizada, uma evolução anual do lucro dele. Então, ano passado o lucro tinha sido de 6,3 bilhões. O que contribuiu positivamente para a alta do lucro foi a margem com clientes com 3,5 bi. No entanto, essa margem com clientes ela veio também com uma elevação da PDD, que puxa para baixo. O ponto mais negativo aqui foi a margem com o mercado, mas de novo, não considerem isso aqui como sendo recorrente. Eles tiveram então uma queda, vamos dizer assim, ano passado foi um lucro, esse ano foi um prejuízo. Então a diferença do lucro do ano passado para o prejuízo desse ano foi de 2,8 bilhão de reais. E o segmento de seguros com uma alta aí de 2,1 bilhão de reais, fazendo com que a gente tivesse um lucro saindo de 6,3 para algo como 7 bilhões de reais nesse trimestre. Na parte da inadimplência, eu acho que isso daqui é o que o mercado tem olhado muito para os grandes bancos. Então a gente tem que ficar de olho. De novo, essa alta da Selic, essa alta da inflação, isso compromete muito a capacidade das pessoas de pagarem as suas dívidas. A gente vê aí que a despesa com PDD está em algo como 2,5% da carteira, bem acima do que eles tiveram lá no ano passado, mas honestamente 2,5% olhando para o histórico do banco está bem em linha. Então aqui teve uma alta, mas ainda assim não muito fora do histórico do banco. O que dá para perceber também é que o índice de cobertura ele caiu bastante. Isso mostra que o banco ele tem comido, ele tem consumido a PDD, o saldo de provisões que eles vinham constituindo ao longo dos últimos trimestres. Também num patamar que está bem normal para mim. Então eles estão aí com um saldo de PDD de algo como 218% para inadimplência acima de 90 dias. Para mim, bem razoável.
A gente pode perceber que a inadimplência acima de 90 dias vem numa trajetória de alta já há alguns trimestres, então está aí na consolidada, eles estão com algo como 3,5% da carteira, e ainda assim, dentro do que é o histórico do banco, então para mim nada muito absurdo. A gente teve um ano passado com um nível de inadimplência consideravelmente baixo, muito porque a gente tinha uma taxa de juros também muito baixa, um cenário de inflação um pouco mais comportado. Então, assim, a gente tem uma elevação da inadimplência, mas ainda assim não vejo um cenário catastrófico. E falando um pouco sobre a margem financeira, de novo, o que é a margem financeira? Só para, não sei se todo mundo sabe. Para quem não sabe o que é margem financeira, eu recomendo para vocês que deem uma olhada no meu vídeo sobre como analisar bancos. É um vídeo que eu explico um pouquinho. Então, para quem gosta de bancos, para quem tem bancos, recomendo assistir o vídeo, vou deixar aqui em cima. Mas assim, a gente pode ver aqui a margem com clientes vem se expandindo, a taxa saiu de algo como 8,9% para 10%. O que é essa margem? É a diferença entre o custo de captação e o que eles conseguem receber de receita nos empréstimos. Aqui não se considera ainda PDD. Então, assim, essa alta da taxa, né, dessa taxa com clientes, ela vem também para para conseguir suportar a provável alta da PDD. Então, assim, os bancos já vinham na expectativa de uma alta de provisões para devedores duvidosos, eles já vinham repassando isso aí para os seus custos de crédito, né, para as suas taxas de empréstimos. O segmento de seguros, de novo, eu acho que foi a grande diferença em relação ao ano passado. A gente vê aí o ROA, que é o retorno sobre o patrimônio líquido anualizado, saindo de algo como 7,8% no ano passado para algo como 21% nesse trimestre. Isso porque no ano passado a gente teve a pandemia e o Bradesco ele tem lá o seu segmento de Bradesco Saúde, tem o segmento de vidas, e esses dois segmentos foram muito impactados durante a pandemia. A gente teve uma sinistralidade muito alta. Além disso, a Selic baixa, ela impacta negativamente uma seguradora. Então, para quem não sabe, uma seguradora ela tem o que a gente chama de float, que é o quê? É a diferença, né? Ele capta o dinheiro, né? Ele recebe o dinheiro na frente e depois paga o sinistro num momento a posterior. Essa diferença temporal faz com que uma seguradora ela tenha o que a gente chama de float, que é um caixa, né? E esse caixa, então, ele aplica em renda fixa. E quando a taxa de juros está muito baixa, isso é um ponto negativo. Quando a taxa de juros está alta, isso é positivo, então, para uma seguradora, que é o caso da Bradesco Saúde, que é o caso do segmento de seguros do Bradesco. Então, a gente vê aí que no segmento de seguros, a gente está num momento muito positivo para o Bradesco. Eu gostei também. E também um outro ponto que eu acho positivo é a carteira renegociada. Esse é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Carteira renegociada é o quê? Quando a gente tem aí pessoas, empresas que não conseguem pagar as suas dívidas, o banco ele pode renegociar essas dívidas. Essa renegociação então, ela entra numa carteira chamada carteira renegociada, que hoje representa algo como 5% da carteira total. Teve uma alta em relação ao trimestre passado, mas ainda está bem abaixo dos picos que vieram na pandemia. Quando a gente compara com o Santander está com algo como 7% da sua carteira renegociada dentro da sua carteira total. Assim, é um ponto que a gente precisa ficar com uma certa atenção, mas ainda dentro do que eu imaginaria. Olhando para o guidance do Bradesco que eles estão entregando nesse primeiro semestre, o que a gente pode perceber é, dentro de carteira de crédito, então, o crescimento da carteira de crédito, o esperado era 10% a 14%, eles entregaram 17,7%, então conseguiram crescer a carteira acima do guidance. Margem com clientes também subindo na parte de cima do guidance, então a gente tem aí 22% de crescimento em relação ao ano passado. Receita de prestação de serviços é um ponto que a gente tem que ficar atento. Os bancos eles têm as suas receitas de serviços do tipo receitas com tarifa de conta, com anuidade de cartão, enfim, tudo isso entra aqui nessa parte. A gente sabe que esse é um segmento que está bastante em xeque, né? Está sendo muito atacado por fintechs. Mas ainda assim a gente vê que o Bradesco conseguiu crescer algo como 7% ano contra ano, abaixo da inflação, mas considerando todo esse ataque das fintechs, ainda considera um resultado positivo. As despesas operacionais subindo algo como 5%, abaixo da inflação, mas muito provavelmente a gente deve ter aí uma pressão maior no segundo semestre, que é onde a gente tem os dissídios. Resultado das operações de seguros, esse era o que a gente esperava a maior alta, porque a base do ano passado foi muito fraca, então no primeiro semestre a gente teve uma alta de 48%, sendo que o esperado para o ano consolidado é algo como 18% a 23%, então ele está bem acima do guidance, mas de novo, porque a base do primeiro semestre do ano passado foi muito fraca. Por fim, a gente tem a PDD expandida, a expectativa é uma PDD de algo como 17 a 21 bilhões
no consolidado do ano. Eles entregaram 10 bilhões no primeiro semestre, então muito provavelmente eles vão entregar uma PDD na faixa de cima do guidance, mas assim, considerando o crescimento da margem com clientes, eu acho que ainda está bem saudável, então para mim está bem dentro do esperado essa entrega do primeiro semestre. Algumas coisas que me chamaram a atenção. Então, primeiro ponto de atenção, lucro líquido recorrente foi de 7 bilhões de reais. Só que quando a gente vê o patrimônio líquido, ele cresceu algo como 1,5 bi entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre. Ou seja, para onde é que foi essa diferença? Então, assim, o Bradesco ele não pagou dividendos ao longo desse trimestre, ele só fez pagamento de JCP. JCP, ele transita na DRE, ele abate o lucro, tá? Então, eu sei que é uma questão um pouco técnica, é uma questão um pouco contábil, mas a gente precisa olhar um pouco mais a fundo isso. E, de fato, o que aconteceu foi que o patrimônio líquido do banco não cresceu do mesmo jeito que o lucro do banco cresceu. Então, assim, para onde é que foi isso? Uma das coisas que deve ter acontecido foi, e aí, de novo, eu sei, é uma questão técnica, uma questão contábil dos bancos, tá? Mas, assim, quando os bancos têm seus títulos e valores imobiliários no seu balanço, eles classificam esses títulos em 3 segmentos, tá? Um é o títulos para negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. E o que acontece é que os títulos disponíveis para venda, quando você tem uma desvalorização desses títulos, pela norma, tá? Pela norma contábil, a conta de títulos disponíveis para venda, ela não transita pela DRE, ela não vai impactar o lucro, mas ela vai impactar o patrimônio líquido do banco. Então ele precisa reconhecer uma desvalorização dos títulos, que vai impactar no patrimônio, mas que não vai transitar na demonstração de resultados. Então muito provavelmente foi decorrente disso. É um ponto que a gente precisa chamar a atenção. Não é um ponto que eu acho que é uma bola preta, isso porque esses títulos disponíveis para vendas sofreram muito com a desvalorização por conta como eu comentei, da abertura da curva de juros. Então muito provavelmente o banco tinha títulos pré-fixados que sofreram com essa desvalorização. Mas o que a gente já tem visto agora nesse terceiro trimestre é um acomodamento da taxa de juros longa. A gente viu aí o DI longo cedendo e provavelmente isso aí vai dar um alívio para os bancos no terceiro trimestre, inclusive também para a tesouraria. Um outro ponto também que a gente tem que olhar são as ações do Banco Bradesco, e o que a gente pode notar aqui é que o Bradesco assim, dos 4 bancos, ele é o terceiro pior banco em termos de valorização das suas ações. O melhor banco nesse último ano foi o Banco do Brasil, um banco estatal em ano de eleição, tá com uma valorização aí de algo como 35% das suas ações. Na sequência, o Itaú com algo como 5% de valorização. O Bradesco em terceiro lugar com uma queda de 10% nas suas ações. E a pior posição aí tá para o Santander com uma queda de algo como 20% das suas ações. Uma coisa que eu acho que vale a pena dar uma olhada é como é que está a relação de preço sobre valor patrimonial do Bradesco em comparação com o Itaú. Então a gente tem aqui o histórico. Historicamente, na média, a gente tem que o Itaú negocia com um prêmio, tá? Um prêmio aí então assim, o Bradesco, a relação de preço sobre valor patrimonial do Bradesco contra o Itaú, em geral ele negocia a 0,87 do valor patrimonial do Itaú. E hoje ele está próximo aí de 0,70, 75, mais ou menos, abaixo da média, tá? Então a gente tem aqui em azul. Significa que hoje o desconto do Bradesco em relação ao Itaú está excessivo em relação à sua média, o que traz aí um ponto interessante, uma entrada interessante para o Bradesco. E não só isso, quando a gente olha também o prêmio que a BBDC4, que são as ações preferenciais do Bradesco, negociam em relação às ordinárias, que é o BBDC3, o que acontece? As ações ordinárias, elas em geral negociam com um desconto, tá? Isso porque a preferencial, ela paga 10% a mais de dividendos, só que o prêmio hoje da preferencial em relação à ordinária está excessivo. Então hoje a preferencial está com um prêmio de algo como 20%, sendo que historicamente esse prêmio é de algo como 12%. Então para mim, se fosse para ter Bradesco, eu não tenho Bradesco, eu prefiro o Banco do Brasil, ainda com essa valorização toda, eu prefiro o Banco do Brasil. Deixo até um vídeo aqui em cima, se vocês quiserem dar uma olhada em que eu explico um pouco a minha tese sobre o Banco do Brasil. Mas assim, o Bradesco, a preferencial hoje está com um prêmio muito grande, então se fosse para eu ter, provavelmente eu teria a ordinária. E quando a gente olha um pouco a comparação aí entre os bancos, o Bradesco hoje está com um preço sobre valor patrimonial de 1,26, atrás aí do Itaú.
O ROI do Bradesco está na casa aí dos 18%, com um crescimento real de algo como 4% para o ano que vem. Eu estimo que o dividend yield da BBDC3 deva ser algo como 8,5%. Então, para quem gosta de dividendos, pode ser um caso bem interessante. Eu acho que o Bradesco ele ainda é um banco muito bem tocado. A gente já pôde perceber que os bancões não vão morrer. Eu acho que o cenário hoje está muito difícil para as fintechs. As fintechs vão sofrer muito mais com inadimplência. Aquela base que eles tinham para conseguir crescer, né, aquele capital barato, se tornou muito mais complicado no cenário atual. Eu acho que os bancões estão com um cenário muito menos adverso do que no passado. Bom, pessoal, isso é um pouquinho então sobre Bradesco. De novo, eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, que deixem o like, que comentem o que vocês acharam desse vídeo, se vocês têm as ações do Bradesco, não têm, gostaram do resultado, não gostaram, enfim, comenta aqui embaixo. Lembrando também que quarta-feira a gente tem live, então nessa quarta não percam a nossa live, eu vou mostrar um pouquinho sobre a minha carteira, vamos bater um papo, as lives são bem interessantes, tem tido uma interação bem legal, então não percam, vai ser quarta-feira às 8 horas da noite. É isso aí então, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!